Olá, professora Daniele, tudo bem? Aqui é o Giovanni. Eu vou estar apresentando o jogo Batalha Naval, tá bom? Nosso grupo seria eu, Giovanni, o Matheus Angeloni e o Gabriel Indiciati, tá? Eu vou estar dando uma explicação breve de como funciona o jogo, tá bom? Vou estar demonstrando como seria e depois eles vão dar continuidade na parte do código também, tá bom? Então, primeiramente, nós temos aqui a nossa tela inicial com o nome Batalha Naval e temos essas 5 opções. Então, antes de a gente jogar, primeiramente eu vou estar mostrando algumas funções do nosso menu. Se a gente digitar o número 2, abrem aqui novas as instruções, né, do nosso jogo. No caso, 2 jogadores jogam alternadamente, então seria um jogo local para 2 pessoas jogarem, tá? Cada um posiciona 3 navios em um tabuleiro 5x5. E para posicionar o navio, ele tem que digitar sequencialmente o número da linha e da coluna e depois pressionar o Enter, tá bom? Como ali no exemplo, tem o número 1, que seria o número da linha, espaço, o número da coluna. Cada turno tem uma escolher uma coordenada, né, para poder atacar e ganha quem destruir todos os navios inimigos primeiro. Então, eu vou estar iniciando e depois eu mostro essas outras 2 opções, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui para digitar agora o número 1 para iniciar o jogo, a gente inicia o jogo. Então nós temos aqui para o jogador 1 posicionar os navios dele. Então, por exemplo, eu quero colocar na linha 1, na coluna 1. Então vem esse retorno, posicionado esse caractere N ali na posição que eu informei. E eu seleciono as outras 2 opções também. Então aqui eu coloquei 2-2 e 3-3. Jogador 1 finalizou o posicionamento. Agora, se eu vier aqui e pressionar o Enter, é o turno do jogador 2. Então, o jogador 2 vem aqui, posiciona os navios dele. Então, por exemplo, 1-2, 2-3, 3-4. Antes de eu colocar o 3-4, eu queria só mostrar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, se ele colocar 3-4-4, vamos supor, ele digitar algum outro número diferente. Posição inválida ou ocupada, tente novamente. O jogador ele pode pressionar novamente a posição que ele desejar. Se eu colocar 2-3, seria o repetido, posição inválida ou ocupada. Então, ele pode novamente estar colocando aqui uma outra posição, até ele colocar uma posição certa. Então, vou colocar aqui 3-4. Agora sim, o jogador 2 finalizou o posicionamento. E aí, começa aqui o nosso joguinho. Então, no turno do jogador 1, ele tem que adivinhar, né, onde o jogador 2 posiciona os navios dele. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para já finalizar, tá bom? Então, uma questão. Se o jogador ele colocar o mesmo número que ele já tentou atacar. Então, por exemplo, o jogador 1 ele selecionou ali em cima a linha 1 com a coluna 2. Se ele colocar isso novamente, o que acontece? Ele já atacou naquele lugar, porém ele perde a vez, porque ele já atacou naquele mesmo lugar, então ele perde a vez e vai o turno para o jogador 2. Então o jogador 2 vem aqui e seleciona. E se, por exemplo, qualquer jogador digitar algum número que não exista, né? Então 34-4. Também dá um retorno de posição inválida, mas nesse caso ele não perde a vez. Então ele tem a chance de atacar novamente. 3-3. Ele errou. E agora, se eu colocar aqui, vou terminar só essa partida, tá bom? O jogador 2 conseguiu acertar tudo certinho. Finalizou a partida, o jogador 2 venceu. Eu dou um Enter, volto aqui para a tela inicial. Agora, se eu vier aqui em Ver Placar, nós temos esse pequeno histórico. Enquanto o aplicativo estiver em aberto, a gente tem esse histórico do placar atual. E se a gente vier em Ver Histórico, na opção 4, nós temos aqui também o horário que foi jogada essa partida, o dia e o vencedor também, tá bom? Então seria esse o nosso joguinho. Para a gente poder sair é apenas apertar o número 5, que a gente vai estar saindo do jogo e já finaliza. Seria apenas eu clicar no Enter aqui e já saiu do jogo, tá bom? Então vou deixar o resto para os meninos darem continuidade. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, professora Daniela. Aqui é o Matheus. Eu vou falar um pouco do nosso código agora. Vou falar uma parte e a outra parte vai ficar com o meu colega Gabriel. No main do nosso código tá o nosso menu.
printf com as informações do menu e um switch case de 1 a 5 para fazer a seleção do que o usuário deseja fazer. As instruções a gente colocou dentro do caso 2 com printfs. Cada linha passa uma instrução para o jogador para ele poder jogar. No caso 1, né, quando o jogador digita 1, ele vai dar uma limpeza de tela, vai tirar todas essas informações, né, que foi apresentada anteriormente e chama a função jogar. A função jogar está aqui em cima, void jogar. Ela inicia essa função chamando mais 4 funções, que vai ser iniciar campo para jogador 1, jogador 2 e posicionar navios para jogador 1, jogador 2. A parte de iniciar campo está aqui, que ele vai abrir uma matriz e vai preencher a matriz com esse til, que simula uma ondinha, né? O tamanho ele é pré-definido aqui em cima, como 5, então é sempre uma matriz de 5 por 5. Isso ele vai fazer 2 vezes, né, tanto para o campo do jogador 1 e o campo do jogador 2. E depois tem o posicionar navios. Ele faz a posição dos navios. Aqui ele tem as verificações, se ele está digitando uma posição válida, né? E ele também verifica se ele está digitando números, né? E aqui está, né, navios aqui também pré-definido como 3, que é sempre 3 naviozinhos. Depois dele passar disso, ele entra para a parte de jogar mesmo, né? Que começa o turno de cada jogador. O jogador digita a posição que ele deseja fazer o ataque. Tem as verificações para saber se a entrada é válida, certo? Se a posição é válida, se ela é inválida, se ele já atacou também está aqui, né? Se caso ele acerta, também já coloca um resultado, né? E aqui embaixo ele faz uma verificação se o jogador ganhou, se ele conseguiu destruir todas os naviozinhos do oponente. Caso não tenha conseguido, ele continua, ele coloca no turno 2, que é o turno do jogador 2, né? Mostra campo, é uma outra função só para dar um print na tela, né? O jogador faz o ataque dele, faz a verificação, verifica também se ele já ganhou. Caso ele não tiver ganhado, continua e vai para o turno 1, que é o turno do jogador 1. E isso se mantém até chegar na parte final, que declara um vencedor. Aí agora vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai falar sobre a parte de salvar partida e também a continuação dos outros 3 tópicos do menu. Muito obrigado. E aí, professora Daniela, tudo bem? Aqui é o Gabriel de Ciat. Eu vou falar um pouco sobre como é que funciona a parte de placar histórico e como ele é armazenado. Primeiro temos aqui essa struct, que ela foi feita para separar essas variáveis do código e poderem ser utilizadas sem nenhum problema, já que é uma parte mais específica do nosso código. E aqui vamos começar na parte de salvar a partida. Primeiro ele vai verificar se o arquivo histórico.dat existe. Se não tiver, ele vai dar essa imagem de erro e vai criar um novo arquivo histórico.dat. Aqui já é a parte em que ele vai pegar os dados da partida, como por exemplo, qual foi o placar de cada jogador, quem venceu, vai colocar a data e a hora. Ele também vai avisar caso tenha algum erro na hora de salvar o arquivo e ele vai fechar o arquivo depois disso. Daí vamos para a parte de mostrar o histórico, que ele também vai abrir o arquivo histórico.dat. Se não tiver, ele também vai dar uma mensagem de erro que nenhum histórico foi encontrado. E tendo encontrado o histórico,
ele vai mostrar o conteúdo desse arquivo, que é a data e a hora, vai mostrar quem foi o vencedor daquela partida e qual foi o placar. Isso depois ele também vai fechar o arquivo. E aqui temos o placar, que ele vai mostrar quantas vitórias cada jogador teve dentro dessa execução de código. Perceba o que eu estou falando. Ele não mostra baseado no arquivo histórico.dat. Ele serve para mostrar quantas vitórias cada jogador teve dentro dessa execução do arquivo. Para mostrar um pouco, eu vou abrir aqui. Primeiro vamos ver o histórico. Aqui, como você pode ver, eu já joguei algumas partidas só para preencher o arquivo. E se você for abrir o placar, como nessa execução do arquivo eu não joguei nenhuma partida, nenhum dos jogadores tem vitória. Então vamos só fazer uma pequena demonstração aqui de cada jogador. E daí vamos seguindo para um pouco de demonstração. Aqui, como você pode ver, o jogador 1 venceu e sempre que ocorre a vitória de um jogador, sempre será contabilizado aqui no placar. Bem, esse foi a nossa apresentação em vídeo, contando um pouco sobre como é o nosso projeto, e eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Até logo!